Bom, gente, essa é a questão de número 1 da folha Z, para a gente abrir essa parte da aula. Então, peço para que vocês façam naquele esquema que a gente fez lá em Mate 1 também, que é o seguinte: dá uma pausa, dá uma lida você, tenta você fazer, e conseguindo ou não, volta que a gente troca uma ideia sobre ela. Vai lá, pausa aí. Pois bem, se você voltou, eu acho que vale a pena a gente comentar o seguinte. Ele falava do plano, né, um plano alfa qualquer. E aí, se você já fez aquele dever de casa que a gente tinha combinado, ficou até um pouco mais fácil, mas caso não era um problema. Era só ler bastante, bastante atenção nessa questão. Considere uma circunferência Lzão de raio 6. Eu até representei ela aqui, dá pra ver, né? O raio 6 aí de amarelo. Tal que sendo A um ponto que dista 8 centímetros de alfa, ou seja, 8 centímetros do plano e não da circunferência. E aí já dá para ter uma ideia de que, por exemplo, esse ponto ele está fora até do plano, né? Porque se ele se dista 8 do plano, né? Então ele deve ser algum ponto por aqui, assim. Ou para cá, ou para baixo, enfim, fora do plano, isso que eu quero dizer. Então eu vou colocar esse ponto. Não sei, acho que pode ser aqui. Forçar essa barra. Ele fala que o ponto é A. Aí ele fala que essa distância aqui valeria 8, né? Do ponto vale 8. Mas aí ele fala que a projeção desse ponto, ou projeção ortogonal, e aí é uma outra certeza que ele está fora do plano. Ele fala que essa projeção, ou seja, a sombra, lembra que a gente falou? A sombra que forma 90 graus, ela pertence à circunferência. E aí, se você se ligou naquelas aulas de circunferência, o que é uma circunferência, a diferença entre circunferência e círculo, você já mandou super bem. Sabe por quê? Cara, se liga numa parada. Se ele fala que a projeção desse ponto ela é sobre a circunferência, cara, esse ponto não é dentro, é na borda, né? Porque dentro é círculo. Circunferência é só a borda. Então, se ele fala que esse ponto está aqui, está em alguma parte da circunferência. Eu que desenhei aqui por uma questão. Mas, sei lá, ela poderia estar representada, né? Se a sombra ser aqui, assim, por exemplo. Não tem problema. Mas por que não tem problema? Porque o que ele pediu é fácil de determinar. Calcule a distância de A ao centro L, ao centro de L. Cara, em outras palavras, ele está pedindo o quê? Pedindo um raio, pô. A distância do ponto A, que se projetou sobre a circunferência. A distância do ponto que está sobre a circunferência ao centro, o nome disso é raio, que é igual a 6 centímetros. Então, fica fácil essa, né? Letra A. Vamos para a próxima.